Olá, amigas, graça e paz lhes sejam multiplicadas. É um grande privilégio para mim compartilhar com vocês a palavra de Deus e poder repartir um pouco daquilo que o Senhor tem falado ao meu coração nesse tempo de tantos desafios que nós temos vivido. Esse tempo de pandemia não estava nos nossos planos, não é mesmo? E mexeu muito com a nossa rotina. Nós não podemos nos reunir presencialmente da forma que nós gostamos, não podemos nos abraçar, e isso para a nossa cultura brasileira é muito difícil. Nós gostamos de ficar juntos, de festejar, de nos aglomerar, e aglomeração é uma das palavras que mais temos ouvido ultimamente, mas sabemos que é realmente prudente nós nos submetermos às medidas preventivas que têm sido recomendadas por nossas autoridades públicas. Essa é uma questão de responsabilidade social e nós somos um povo responsável, amém? Porém, nós estamos enfrentando esse tempo sem queixas e sem murmurações, não é, irmãs? Nossa boca só sai palavra boa. E como disse o apóstolo Paulo, nós já aprendemos o segredo de estar contentes. Nós encontramos força no Senhor e por isso vivemos em paz, independentemente das circunstâncias que estão acontecendo à nossa volta. Nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. E diante disso, vamos nos alegrar por ter esse recurso da internet que nos permite reunir de alguma forma, nos permite meditar na palavra de Deus, orar juntas em concordância, em unidade. E é com esse espírito de gratidão que eu convido você a meditar comigo no Evangelho de Lucas. Vamos ler o capítulo 15, dos versículos 8 a 10. Diz a palavra de Deus: Qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém. Queridas, essa parábola foi contada por Jesus num contexto onde ele estava sendo criticado pelos fariseus, pelos religiosos da época, por receber pecadores e porque ele se assentava com eles para comer na mesa. Jesus estava ensinando aquele povo que cada pessoa tem um valor imensurável para Deus. E ele começou pela parábola da ovelha perdida, tudo lá em Lucas 15, falando de um homem que tinha 100 ovelhas e deixou 99 no campo e foi atrás de uma que havia perdido e até encontrá-la. Depois ele falou sobre a parábola da dracma perdida, que nós acabamos de ler, e terminou por contar sobre um filho pródigo, ou seja, um filho que pediu antecipadamente a sua herança, gastou tudo, deixou a casa do pai, saiu em busca de prazeres, mas depois de gastar tudo, ele ficou na miséria e voltou arrependido e encontrou o perdão do pai, que o recebeu de braços abertos e o recebeu com uma festa de celebração. Mas nós vamos nos ater hoje é a parábola da dracma perdida, pois ela conta a história de uma mulher que perdeu algo dentro da sua própria casa e que não se conformou, foi atrás. A dracma era uma moeda de prata da época e tinha valor equivalente ao salário de um dia de um trabalhador, era valiosa. Mas aquela mulher tinha ainda 9 dracmas. Se eram 10 e ela perdeu uma, ela podia ter ficado satisfeita com as 9 que restaram. Porém, ela não agiu assim. Essa mulher se mostrou como uma mulher batalhadora, valente. Ela lutou contra a preguiça, contra a escuridão, contra o medo, contra o desânimo. Ela não ficou se lamentando, mas ela tomou atitudes que a levaram até o seu tesouro restaurado. Inicialmente, nós podemos fazer isso, trazer essa história hoje para o contexto da nossa família, que é o nosso maior tesouro, e ver nos nossos relacionamentos
que as perdas às vezes vão acontecendo aos poucos e nós nem percebemos. Ou às vezes nós achamos que por ser uma coisa pequena que perdeu, não tem importância. Pode ser que aos poucos foi acabando o diálogo, ou o filho passou a ficar o tempo todo no quarto, no celular, e já não conversa mais com os pais. Ou talvez a família já não se reúne mais para tomar nenhuma refeição junto. Pode ser que nós vamos nos acostumando também a contar uma mentirinha, que é considerada sem importância. Pode ser que nós perdemos a fé, pode ser que cessaram os risos, a alegria na nossa casa, e isso foi acontecendo aos poucos e pareceu natural. Às vezes a gente pensa que é porque envelheceu. Pode ser que perdeu o respeito, que o nosso modo de falar com as pessoas ficou duro demais, ou que nós nos tornamos julgadores, apontando o dedo, enxergando só o de pior nas pessoas com quem nós convivemos. Pode ser ainda que nós perdemos o hábito de orar, que nós ficamos sem tempo de ler a palavra de Deus. Eu não sei o que cada uma de nós pode ter perdido, mas uma coisa é certa: o plano de Deus para nós é plenitude. Deus quer trazer restauração em todas as áreas das nossas vidas. Ele quer nos tornar não apenas pessoas abençoadas, mas pessoas que estão prontas para abençoar, curadas para curar. E Jesus nos ensina, queridas, nessa parábola, por onde é que nós devemos começar a agir quando isso acontecer. E ele disse que a primeira atitude daquela mulher foi acender a luz no interior da sua casa. Está escrito que ela acendeu uma candeia. E é interessante que Jesus é a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. Mas ele precisa ser convidado para fazer parte desse processo de restauração na nossa vida. Isso não acontece automático. Deus diz em Jeremias 33:3, me invoca, clama a mim e eu vou te responder, eu vou te dar estratégia, vou te revelar coisas grandes e ocultas que você não sabe. Ele diz também, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta é que eu entrarei e cearei com ele na mesa, ele comigo. Querida, nós é que temos a chave da nossa casa. Nós é que temos autoridade e cabe a cada uma de nós abrir a porta para Jesus entrar. Além disso, Jesus quer cear conosco e isso representa relacionamento, intimidade. Nós não devemos nos contentar em apenas buscá-lo para ter as nossas necessidades supridas. A multidão é que faz isso. Eles iam até Jesus para obter os seus milagres e depois não o seguiam, mas os discípulos não. Os discípulos de Jesus o seguiam, o conheciam intimamente. E essa é a melhor parte, a parte que nunca será tirada de nós. O que nós aprendemos aos pés de Jesus. E essa intimidade vai surgindo a partir do momento em que nós vamos nos dedicando mais à oração, à leitura da palavra de Deus. Não uma oração formal, com palavras difíceis, mas uma oração informal, uma conversa entre pais e filhos, entre pai e filho. E é assim que nós fomos convidados a nos relacionar com Jesus. Mas outra coisa que nós podemos observar é que aquela mulher tinha uma candeia na sua casa. E nós sabemos que as candeias daquela época, elas precisavam de óleo, de azeite para acender. Isso está claro na parábola, outra parábola das 10 virgens. E o azeite na Bíblia é usado para representar o Espírito Santo. É Ele quem vai nos instruir, nos capacitar, nos dar a sabedoria que nós precisamos para identificar o que está perdido. E Ele também que vai nos ajudar a recuperar. Em Isaías 11, diz que o Espírito do Senhor é o Espírito de inteligência, de sabedoria, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. E Jesus nos garantiu que o Pai dá o Espírito Santo a todos aqueles que o pedem. Querida, você tem pedido? Você tem pedido o Espírito Santo, que o Pai te dê direção em todas as coisas? Você tem colocado esse óleo na sua candeia? Tem deixado ele preparado no interior da sua casa? Tem lido a palavra de Deus?
porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Ela é uma boa semente, nos faz frutificar, ela ilumina as nossas atitudes. Aquela mulher, depois que ela acendeu a candeia, ela tomou outra atitude, ela foi varrer a casa. E varrer a casa nos lembra limpeza. E Deus quer nos mostrar qual é a sujeira que está acumulada na nossa casa, tirar os entulhos. Talvez sejam mágoas, ressentimentos, falta de perdão, ou orgulho, altivez. Talvez sejam hábitos ruins, gritaria, inveja. Às vezes nós precisamos liberar os nossos pais das falhas deles, de toda acusação. Precisamos parar de lamentar, nos arrepender, prosseguir, liberar os nossos filhos das expectativas e deixá-los prosseguir com a direção de Deus, crer que eles serão ensinados pelo Senhor e terão paz. Seja o que for que nós estamos perdidos, nós temos que colocar a casa em ordem e a sujeira vai aparecer quando a luz for acesa. Deus diz em Isaías: eu estou fazendo uma coisa nova que está vindo à luz. Vocês não percebem? Nós devemos estar atentos. Os nossos olhos precisam ser abertos para perceber o novo de Deus e nós temos que limpar o caminho para ele entrar. Nós devemos ser odres novos para receber o vinho novo que o Pai quer derramar sobre nós. Creia que há uma unção de alegria para ser depositada nos nossos corações, uma paz que excede todo entendimento. Mas primeiro, os entulhos precisam ser removidos para dar lugar para essa alegria. A sujeira tem que ser varrida. Mas nós vemos também que aquela mulher foi diligente e perseverante. Ela não comeu o pão da preguiça. Ela não desistiu, ela procurou a sua dracma até encontrá-la. Não desista. Continue orando, buscando, clamando. Faça como Neemias, como está escrito em Neemias 4,14. Lute pelos seus filhos, pelas suas filhas, pelos seus irmãos, pela sua família. Avalie o que foi perdido. Reflita sobre isso e busque até encontrar. O Senhor diz que aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e aquele que bate, a porta certamente será aberta, é promessa. Não se veja como uma perdedora, como uma coitada, como uma derrotada. Levante a cabeça e vá à luta, confiando em Jesus. Ele é o autor, ele é o consumador da nossa fé. Creia que o Espírito Santo, o Espírito de Deus se move em você. É o mesmo Espírito que estava em Jesus, ele repartiu conosco. Não fique ansiosa por coisa alguma, acenda a sua candeia. E em tudo, pela oração, pela súplica, com ações de graças, faça conhecidos diante de Deus as suas petições. Creia, ele vai te responder. Deus não rejeita a oração. Tenha bom ânimo. Mas nós podemos ver também que depois que aquela mulher encontrou a sua dracma que estava perdida, ela foi celebrar com as suas amigas. Querida, nós não podemos andar sozinhos. Deus nos chamou para uma vida de comunhão. Está escrito que é melhor sermos dois do que um, pois quando um cai, o outro ajuda a levantar. E é na comunhão que Deus ordena a sua bênção e vida para sempre. Nós precisamos ter alguém para concordar conosco, alguém para orar junto, para compartilhar a palavra de Deus, para repartir o pão. Alguém para quem nós possamos ligar, pedir oração. E por quem também nós devemos orar, podemos orar. Nós também devemos ser o amém de Deus na vida dos outros. Precisamos ter alguém que chora conosco quando nós enfrentamos uma situação difícil, que estenda a mão, mas que também celebra conosco, se alegra com as nossas vitórias. Deus não nos chamou para ser parte de uma religião, mas Ele nos abençoou para ser uma família. O que o Senhor disse para Abraão, Ele diz para nós também. Se tu uma bênção, vai abençoar famílias, vai abençoar os seus irmãos. Nós já fomos abençoadas, por isso agora nós podemos ser abençoadoras. Nós podemos sim ir em busca do que está perdido e promover festa no céu. É isso que o Senhor espera de nós. Que hoje
Você pode pedir ao Senhor para sondar o seu coração e para iluminar a sua casa e dizer: Jesus, me mostra o que é que está perdido aqui, o que é que está perdido em mim. Eu estou perdendo a alegria, eu estou perdendo o ânimo, eu estou perdendo a fé, eu estou perdendo a esperança, eu estou perdendo o amor. Às vezes são pequenos detalhes, pequenas coisas, mas se nós não agirmos imediatamente, isso vai ficar grande, vai causar distanciamento de Deus, distanciamento das pessoas. Vamos pedir ao Senhor agora juntas? Vamos pedir a Ele que realmente nos cerque de pessoas que têm alegria de celebrar as nossas conquistas, mas que oram conosco, porque juntas nos faz mais do que vencedoras. Amém? Quero orar com você agora e quero declarar que Deus está estendido com as suas mãos prontas para nos abençoar. Está com as mãos estendidas. Está escrito na palavra de Deus que o braço dele não está encolhido. E ele está com os ouvidos abertos para te ouvir. Ele já nos deu esse espírito de sabedoria, de inteligência, engloba tudo isso, de conhecimento, de temor do Senhor. Ele vai nos instruir, ele diz: eu te instruirei, eu te ensinarei o caminho que você deve seguir. Deus é fiel. Ainda nesse tempo, nós não precisamos ficar isolados, não podemos, não devemos. Liga, pede oração, compartilha o pão, reparta suas alegrias. Também peça ajuda quando tudo estiver difícil. Mas não deixe a sua casa no escuro. Amém? Não deixe a sua casa suja. Tanto a sua casa espiritual, você mesmo, como a nossa casa natural. Que nós possamos ser zelosos e diligentes, pois isso agrada ao Senhor. Mulher batalhadora, mulher firme, mulher virtuosa. O Espírito de Deus se move em você. Você tem valor e você tem autoridade. Nós temos autoridade no nome de Jesus para pisar serpentes e escorpiões e contra todo o poder do inimigo. E o Senhor nos envia, mas Ele pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por mim para ser abençoadora, para cuidar, para reparar brechas, para buscar restauração na família? Vamos responder a Ele agora: eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Vamos orar? Pai, muito obrigada por esse dia, o dia que o Senhor fez, pelo privilégio, Senhor, que nós temos de estarmos em família, ainda que não presencialmente, ó Deus, mas com o mesmo espírito, com a mesma fé, transbordando de gratidão por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Pai, nós queremos colocar diante de Ti as nossas famílias, as nossas vidas, a vida de cada mulher que ora agora conosco, cada pessoa que ouve essa oração. Pai, nós queremos declarar graça sobre graça, paz sendo multiplicada. Senhor, queremos acender essa candeia no interior das nossas casas. Clamamos, Jesus, para que o Senhor ilumine os lugares escuros, tenha liberdade de entrar em cada cômodo. Tenha, Senhor, liberdade de entrar em nós e fazer morada no nosso coração. Revela-nos, Senhor, o que é que está perdido e traga restauração e cura, como está escrito lá em Jeremias 33:6, que o Senhor nos restaure os relacionamentos e traga abundância de paz e de verdade. Senhor, colocamos os que estão enfermos, aqueles que têm perdido a saúde. Pai, derrama cura, em nome de Jesus. Cura a alma, cura as emoções, cura o físico. Visita os hospitais, oh Deus, visita as famílias que estão doentes. O Senhor conhece o que está incomodando o coração de cada um, de cada mulher que nos ouve. Livra da depressão, livra de todo tipo de opressão. Que possamos mesmo, Senhor, marchar e avançar e gerar tudo aquilo que o Senhor
tem preparado para nós e ser uma bênção nessa geração. Levanta mulheres de fé, mulheres que conhecem a tua palavra, que gastam tempo ouvindo a tua voz e que ao abrir a boca fala do coração, do que o coração está cheio. Senhor, levanta-nos para profetizar nos vales de ossos secos e gerar vida. Eu quero agora, Senhor, declarar uma palavra de vida, soprar mesmo nesses vales de ossos secos a esperança, a fé, o amor, o Espírito do Senhor. Vem, Espírito Santo, e reina sobre nós, nos conduza, nos dirige. Oh Deus, não permita que os nossos pés vacilem. Que esse tempo seja breve, Senhor. Clamamos a Ti para que esse vírus seja eliminado. Clamamos para que a alegria da comunhão seja restaurada nas casas, que possamos nos abraçar, andar juntos, congregar em comunhão. Deus, mas enquanto isso, não nos deixe esmorecer, que sejamos fortes e valentes, porque o Senhor é conosco. Em nome de Jesus. Amém? Deus é fiel, Ele é bom e Ele te ouve, Ele não rejeita oração. Clama que Ele te responderá. Não anda sozinha e celebra as suas conquistas. Aproveita hoje, acende a candeia e varre sua casa. Faça aí uma reflexão e peça o Espírito Santo para te mostrar o que é que precisa ser restaurado. Que nós não sejamos acomodadas. Amém? Um abraço, que Deus te abençoe.